boa tarde. Oi, Carol. Fiquei meio textuda, calma aí. O Instagram me zoa bastante aqui. Peraí, agora sim. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Você também tá me ouvindo? Porque hoje eu decidi Tô. fazer sem fone. Então, o pessoal também puder comentar como é É, que tá. também. O fone tá aqui, mas não tá muito bom, não. Então vou fazer sem fone. Mas eu falo alto por natureza, então acho que não vai ter problema. Não, e às vezes com fone fica pior, né? Então, às vezes fica até mais Fica. baixo, não sei o que acontece, mas aí hoje eu tô fazendo esse teste sem o fone. Ah, show, a Fernanda. O pessoal tá falando aí nos comentários que tá bom. Valeu, galera. Pronto. Gente, pior que eu tô carregando aqui meu celular. Enquanto eu estou fazendo a live, ele tá tirando a posição aqui do meu celular. Bom, e aí, Carol? Minha xará. E É, também advogado, né? oi? E você também é advogada, né, Carol? Não, sou Não? administradora. Achava que era. Por que que eu achei que era, então? Não, Tô maluca. não, Achei que você era advogado. direito eu passei bem longe, assim, no vestibular. Gente, tá ótimo. O pessoal tá falando que tá bom o áudio. Show, galera. Valeu. Então, Eu Carol, gritando também é tranquilo. é, então, para a gente começar, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho aí da sua história, como é que a economia comportamental, que é o assunto aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje, apareceu na sua vida, enfim, conta aí um pouquinho sobre você. Então, primeiro, eu super agradecer o convite, Carol, para falar aqui, né, para suas seguidoras, as pessoas que acompanham o seu trabalho, dizer também que eu acompanho também, que é muito bacana, parabenizar você por isso, todo o carinho que você cuida aí das pessoas no seu perfil. Agora, falando um pouco de mim, eu sou Carol Veloso, mas meu nome é gigante, né? Não é só Carol, é Ana Carolina. E eu comecei, na verdade, em 2018 assim, né, as pessoas até que me acompanham sabem um pouco. Meu marido ficou desempregado em 2018, eu tinha um filho de 5 meses, e eu decidi ali que eu ia estudar para investir o nosso dinheiro para a gente conseguir morar fora do Brasil para ele fazer um curso, porque ele queria fazer transição de carreira. Então foi assim que começou. E aí eu comecei vendo coisas no YouTube, né? Vendo, eu não sabia nada. Comecei a estudar. Nisso que eu estava fazendo esse processo de autoeducação financeira, né? Eu comecei a ler um pouco antes, eu acho, ou ao mesmo tempo, eu não vou lembrar agora, o livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. Só que assim, eu já tinha lido outros livros sobre comportamento e sempre foi um tema que eu sempre gostei muito. Tipo aquele livro O Poder do Hábito, por exemplo. É um dos meus livros prediletos, assim. Aquele livro para mim mudou minha vida, porque mudou minha cabeça de como a gente consegue realmente ter algum poder de criar novos hábitos, né? Só se identificando ali o gatilho, a rotina e a recompensa. Então você conseguiria até substituir hábitos ruins. Então eu sempre gostei de coisas relacionadas a comportamento. O pessoal ficava brincando comigo que eu era meio psicóloga dos amigos. Então, eu sempre gostei dessa coisa de entender por que, que as pessoas faziam e tomavam certas decisões. E aí, quando comecei a ler o Rápido e Devagar, que também falava sobre esse processo de tomada de decisão, eu realmente me apaixonei e comecei a ler isso, comecei a ler outros livros, comecei a fazer curso. E aí eu comecei a ficar maravilhada com o fato de que qualquer um poderia tomar uma decisão melhor. E como eu estava também estudando educação financeira, eu falei, nossa, ainda em finanças faz muito mais diferença quando a pessoa sabe. E eu pensei, gente, eu achava que o que fazia diferença era você saber investir, era você saber, né, o que era Selic, o que que é uma ação, dividendos. E depois eu fui começando a enxergar que as pessoas, elas param muito antes disso. Elas param muito antes, né? Quer dizer, o viés da inércia que a gente fala paralisa a pessoa muito antes dela começar a ter contato até com a questão mais técnica, né? Da educação financeira, dos investimentos. Então, eu comecei a ficar maravilhada do tipo, gente, como as pessoas não sabem isso? Eu vou criar um Instagram para falar disso. Aí eu criei um Instagram que eu foco basicamente em falar sobre essa questão comportamental, mais focado em finanças. Às vezes eu falo algumas coisas também de comportamento não tão atrelado a finanças, mas é que eu acho que nós somos uma pessoa só, então eu acho que está tudo interligado, né?
Não adianta você querer falar de dinheiro quando você está mal de cabeça também. Então, às vezes, eu também tento trazer um pouco dessa questão de produtividade, né? Falar, porque para mim nós somos holísticos, né? Então, assim, se você conseguir tomar uma melhor decisão financeira, se você conseguir tomar uma melhor decisão de alimentação, de rotina saudável de exercício, e também, né, comecei a entender que essa coisa de muito sua mentalidade, tem uma mente milionária, cara, isso é muito papo para boi dormir, porque não é tão fácil para o ser humano mudar a mentalidade quanto parece. Então, nos meus estudos, eu comecei a ver assim, cara, eu preciso mostrar para as pessoas, primeiro, tá tudo bem ser irracional. Então, até trouxe a minha caneca aqui em homenagem, somos todos Homer, que é uma frase do Dan Ariely, que é um economista comportamental super famoso, porque assim, gente, somos todos Homer mesmo. Nós vamos o tempo todo, tipo, meter o pé pelas mãos, isso é normal. Ninguém é robô, até os especialistas, tá? Incluindo eles. Então, peraí, que teve uma notificação aqui. E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer com que as pessoas, trazer a pessoa disso, da escuridão, de que ela não entende por que está acontecendo aquilo com ela, e ela acha que é só com ela e que ela tem dificuldade com finanças, ela tem dificuldade de emagrecer, e ela tem dificuldade. Não, isso aí são todos os seres humanos que têm um autocontrole muito baixo, na maior parte do tempo, e existem vieses e atalhos mentais que vão agindo sobre nós e que nos fazem tomar, às vezes, decisões irracionais e decisões contra o nosso próprio interesse, né? Então, foi mais ou menos isso aí. Aí criei o perfil Neuroeconomia, enfim, que fala sobre isso. É. Não, achei legal você falar do Homer, porque, né, tô fazendo um curso agora, né, de ciências comportamentais, que já na primeira aula eles brincaram muito com essa questão do você é Homer Simpson ou Super-Homem, né? Então a gente tende a ser mais Homer Simpson. Eu acho A muito legal. Flávia, a gente está fazendo o curso da Flávia, que é muito bom, Sim, que é uma das pessoas referências em economia comportamental no Brasil. E do outro lado, psicologia econômica é a Vera Rita, que são duas pessoas muito boas. Se vocês gostarem do tema, sigam essas duas pessoas, Flávia Ávila e a Vera Rita, psicologia econômica, acho que o Instagram dela. isso. Na verdade, já fiz um dos cursos da Vera Rita e agora estou fazendo da Flávia Ávila, porque eu também assim, sou encantada por esse assunto. Eu descobri sem querer esse assunto quando eu estava terminando a faculdade. Foi o meu orientador, o Eduardo Camilo, que ele já tinha feito a tese de doutorado dele, tinha sido sobre finanças comportamentais, mas mais voltado para entender a cabeça do investidor da Bolsa de Valores. E aí Sim. ele na época eu estava meio perdida de qual assunto que eu ia falar, né, do meu TCC. A princípio eu queria tratar de como é que as fintechs estavam mudando o comportamento dos consumidores, mas isso já tem que 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, não tinha muito material sobre isso, porque o ruim, né, o ruim de você fazer TCC é essa coisa de não, tem que ter muito embasamento científico, tem que ter referências bibliográficas, você não pode tirar coisas da sua cabeça. Então eu tive que mudar o tema, mas de certa forma eu já queria falar um pouco de comportamento. Aí eu acabei falando sobre alfabetização financeira, que aí ele já junta, né, tanto conhecimento quanto comportamento financeiro. E aí, junto com o meu orientador e uma outra menina que estava terminando o mestrado também, a gente elaborou um questionário para poder medir a alfabetização financeira dos brasileiros. E aí foi nessa época, pegando referências para o meu TCC, que eu descobri esse assunto. O primeiro livro que eu li foi o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Cara, também tá Famoso. pra caramba nesse assunto. Já li 2 livros dele, né? Li o Psicologia do Dinheiro ano passado, que também eu acho que é um pouco mais leve para assim, para pessoa que está caindo de paraquedas nesse assunto. Eu acho Psicologia do Dinheiro melhor para começar do que o Previsivelmente Racional. Porque o Previsivelmente Racional eu acho que mais científico, mais empírico. Uhum. Questão assim, não é tão leve. Mas mesmo assim, eu gostei dos 2 livros. Depois eu fiz, né, esse curso da Vera Rita, agora estou fazendo da Flávia Ávila. E, né, nesse meio tempo também, agora com o Instagram, descobri o seu perfil também e achei maravilhoso, porque eu quase não vejo educadores financeiros tratando dessa parte comportamental. E eu acho super importante, eu acho super necessário. Eu estou sempre batendo nessa tecla aqui no perfil de que o comportamento faz muita diferença
quando você está se educando financeiramente. Não é só saber fazer continha, usar calculadora HP, eu acho que está tudo muito na sua cabeça mesmo, não só mentalidade, mas tem crença, tem os vieses, né? E hoje a gente vai falar especificamente aí dos vieses e das heurísticas, né? Que são aquelas coisas aquelas coisinhas lá que tem na nossa mente que atrapalha a gente, às vezes, de dar um passo tão importante que é começar a investir. Sim. E tem essa coisa da economia comportamental e da finança, né? Sempre falando um pouco. A economia comportamental, assim, ela, apesar do ser objeto de estudo desde, acho que da década de 70, ela só começou a ganhar relevância com o Nobel da Economia, que foi um psicólogo que ganhou o Nobel da Economia, que foi o Daniel Kahneman, que é o autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né? Que ele, enfim, por causa da teoria da perspectiva, ou prospectiva, nunca sei o nome que eles querem dar, cada hora muda, mas, enfim, aí começou a teoria da economia clássica, que a economia clássica, não sou economista, mas, assim, só dando um retrospecto, ela encara como se a gente tomasse decisões sempre muito racionais e sempre visando a melhor utilidade ou o melhor valor esperado daquela decisão. Então, por exemplo, quanto mais dinheiro, melhor, né? Então, quanto mais dinheiro você ganha, teoricamente, melhor. E aí eles começaram a ver por várias questões que não necessariamente o ser humano age de forma tão racional assim. Então, quanto mais dinheiro, melhor, mais ou menos. Por exemplo, eles fizeram uma, uma, um experimento com doadores de sangue, e aí tinha um número lá de doadores super alto nos Estados Unidos, e aí eles decidiram incrementar, colocando que a cada 100 ml de sangue que você doasse, eles dariam alguns centavos por cada 100 ml. E aí eles falaram, nossa, isso vai aumentar muito o número de doadores, porque além do cara chegar lá para doar, que o cara já faz graça, se eu falar que eu vou remunerar ele para doar o sangue, ele vai amar, né? Tipo, nossa, eu vou aumentar, assim, eu vou bombar. E eles viram que o número de doadores de sangue caiu para caramba, porque justamente, assim, a gente achando que seria muito mais racional você inserir a questão do dinheiro, né, na questão da doação de sangue, quando eles descobriram que quando você às vezes insere a questão do dinheiro em algum comportamento que tem a ver com que tem a ver. Gente, Flávia, eu já tô até nervosa aqui. Flávia Não, tá na live. Flávia, se eu estiver falando besteira, você me interrompe, minha professora que honra, também, que honra. que eu fiz o primeiro curso online dela. E aí viram que isso, na verdade, era um fator extrínseco, né? Que quebrava essa motivação da pessoa doar o sangue. Então, assim, uma coisa que era para ser racional e a gente achar que quanto mais dinheiro melhor, ou que o dinheiro sempre acrescentado ali como um ingrediente da tomada de decisão é uma coisa melhor, eles viram que não, que às vezes, nesse caso, o dinheiro não transformou, não motivou mais a pessoa a doar. Muito pior, né? Na verdade, as pessoas diminuíram e, enfim, aquilo quebrou ali. Eu não vou usar aqui termos técnicos para também alcançar todo mundo. E aí você vê que, na verdade, tem esse modelo racional, que é o prescritivo, que é como a tomada de decisão deveria ser tomada, e a economia comportamental vem com esse olhar de descritivo, do modelo descritivo, que descreve como a tomada de decisão, né, é feita na vida real a tomada de decisão, porque um monte de coisa vai influenciar. Então, viéses comportamentais, que são tendências, né, da gente se comportar de determinada forma, que às vezes são chamadas de erros, né, sistêmicos, sistemáticos, e as heurísticas, que são, na verdade, regras simplificadoras para tomada de decisão. Então, o cérebro simplifica. E por que assim, tudo isso acontece, né? Porque é difícil tomar decisões, assim, por exemplo, investimento, que é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? São decisões complexas, que envolvem várias coisas que você tem que olhar. E aí a gente tem que lembrar que o ser humano, ele tem uma escassez de recursos de tempo, de informação, né? Então, assim, ele tá lá para tomar uma decisão de investimento. Às vezes ele não vai ter horas para analisar quais são as melhores opções, porque às vezes ele também não gosta, ou porque às vezes ele tem um assessor que deu uma informação para ele que não nem sempre é a decisão mais qualitativa, às vezes é uma decisão enviesada também, que é uma decisão que só mostra um lado da moeda. Então, todo esse ambiente faz com que a pessoa, às vezes, achando muito complexo, achando que ter um esforço muito alto cognitivo para tomar aquela decisão, ela use de regras simplificadoras. Então, por exemplo, se ela achar que o assessor dela
é um cara gente boa. E por isso, por si só, pode fazer com que ela tome a decisão de investimento. Porque ela acha que o cara é confiável. Porque ela segue um cara, um influencer digital, que falou que é para fazer tal coisa, ou para dividir o orçamento doméstico de determinada maneira. E assim, ela nunca reflete. Às vezes, muitas vezes a gente não reflete sobre aquilo, se aquilo se aplica à nossa realidade, ou se aquele é o melhor jeito de fazer, ou se aquela é a melhor decisão para você. Mas, como a gente não consegue tomar uma decisão complexa, que é você fazer todas essas análises, a gente usa essas heurísticas, são regras que simplificadores. Então, e qual é o melhor tipo de planejamento financeiro? Ou qual é o melhor investimento em renda fixa? Ou, meu perfil é agressivo, meu perfil é arrojado, meu perfil é moderado. O que você faz? Você simplifica. Eu gosto desse influencer, eu acho ele confiável, então eu vou pegar o que ele está me falando para fazer e vou fazer. Então a gente faz isso o tempo todo, ou o gerente do banco, ou o assessor de investimentos. Isso é uma forma de você simplificar, você substitui uma tomada de decisão complexa, né? Análise de todas as situações por coisas que você consegue uma decisão mais simples. Então, aí vão entrar várias coisas, né? O afeto, a autoridade, um monte de coisa. Os seus amigos estarem fazendo a mesma coisa, tipo, tá todo mundo entrando na bolsa, vou entrar também. Você não pensa muito, porque aí, enfim, vão entrando até outras coisas mais específicas, como medo de ficar de fora, efeito adesão ou efeito manada. E aí você vai, enfim, tomando todas essas decisões que não necessariamente são melhores para você. Então, é assim, que a gente tem que entender assim, não é que é ruim o seu cérebro simplificar a tomada de decisão. Na verdade, você viver e passar ao longo do dia tendo que tomar decisões sem usar essas regras simplificadoras, né, que o cérebro usa, seria muito difícil. Porque imagina você acordar e pensar, acordo com a perna direita ou com a esquerda? Escovo o dente com a mão direita ou com a esquerda? Eu pentei meu cabelo de cima para baixo, eu vou desembaraçar o cabelo? Como é que eu desço a escada? Como é que eu ponho um pé? Então, assim, o cérebro, ele simplifica tudo isso para você conseguir viver de uma forma mais automática e gastando menos energia mesmo, ter menos esforço cognitivo, até para você usar a sua carga cognitiva ali, a sua energia, para tomadas de decisões mais complexas. Mas aí você realmente tem que chamar o que a gente chama do sistema 2, que é o sistema racional, puxar ele e falar, não, para investir, eu vou sentar, eu vou ler. E mesmo assim não vai ser perfeito, mas vai ser melhor do que você fazer essa regra simplificadora do tipo, estou investindo porque está todo mundo investindo na bolsa. Estou investindo no influencer porque eu gosto dele. Isso é você simplificar uma decisão. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente na área de finanças, porque é uma área que, quando a gente toma decisões, elas têm, às vezes, consequências nefastas e por muitos anos, né? Por exemplo, agora com 900 mil pessoas, né, entrando na bolsa recentemente, quase 1 milhão de pessoas. Sem educação financeira, sem reflexão, só seguindo as heurísticas e os vieses, você vai acabar indo no efeito manada, no medo de ficar de fora, tá todo mundo falando que é, porque é o que eu fiz mesmo em 2008, né, que eu conto sempre nas lives, que em 2008 eu não queria ficar de fora, tava todo mundo falando que era para investir em Vale e Petrobras em 2008, e aí eu fui e depois veio a crise de 2008, eu simplesmente perdi metade do meu dinheiro. Graças a Deus eu não tinha botado todo o meu dinheiro lá, que eu não era louca, mas até porque eu não entendia nada na época, mas você vê que foi totalmente conduzida ali por um efeito manada, por um efeito medo de ficar de fora, que é uma coisa que eu tenho visto acontecendo atualmente, com essa coisa da bolsa o tempo todo, enfim, da questão da pessoa não querer entender muito o perfil dela, o investimento, o beabá ali de poupar consistentemente, ela já vai se atabalhoando ali, o cérebro já vai atrapalhando ela. Então, assim, ficar de olho sempre nisso, que você sempre vai ter escassez de recursos. Nem sempre você vai tomar uma decisão ótima, mas quando forem decisões importantes, você precisa tomar decisões mais deliberadas. Você precisa chamar mais a sua racionalidade para entrar em jogo, e não agir de forma automática de acordo com o nosso sistema 1 lá do cérebro, que a gente fala. A Flávia tá aqui nos elogiando, ó. Está perfeito, adorando. Estamos Uma com uma... querida, gente. Referência, gente. Vamos seguir a Flávia, que é obrigatório. Carol, é, fica a Apple aparecendo a mensagem de pausa aqui. Dessas heurísticas e vieses, qual que você acha que mais
pode atrapalhar o investidor, uma investidora, né, que está começando a investir? É o efeito manada, viés da confirmação. E aí, Ai, quando nossa. você for responder, você explica também, porque a maioria do pessoal aqui é leigo nessa parte. Então, aí se você puder também explicar o que que é esse viés, essa heurística também. Eu vou falar, eu vou voltar então no que eu estava falando. Então, assim, quando a gente tem certeza, assim, essa coisa do investimento, ela é muito nova. Então, eu vou voltar até um pouco atrás. O cérebro, ele é antigo, né? Então, o cérebro antigo, ele foi feito para o mundo e que tinha o tigre, que tinha o elefante. Então, o cérebro, ele foi feito para te proteger dos perigos, tá? E aí, o mundo vem e hoje em dia você tem que decidir entre VGBL e PGBL. A gente não ajudou muito, a modernidade não ajudou muito o nosso cérebro, né? Porque assim, ele não foi feito assim para pensar dessa forma tão complexa com tantos detalhes, né? Então, tem estudos mostrando, até escanearam o cérebro para mostrar que a área que lida com o risco do investimento é a mesma área do cérebro que lida com o medo, que é o cérebro lá antigo. Então, o cérebro, ele é mais automático e ele sempre vai agir de alguma forma para tentar te proteger do risco, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, você tem que entender isso, que o seu cérebro, ele não foi feito para essa modernidade que a gente vive hoje, no sentido de ele 95% age na forma automática. Sendo que decisões de investimento, na maioria das vezes, são decisões super complexas, né? Então, você precisa sempre puxar o lado racional, mas o cérebro sempre vai tentar, de alguma maneira, se ele achar que aquilo é um movimento de risco para você, ele vai tentar te proteger usando os viéses e as heurísticas. Então, uma coisa. Depois, o mundo de investimento ele é cercado por incertezas, porque incertezas no sentido de que você não tem toda a informação, porque você não é expert, você é um dentista, você é um médico, você é um administrador, você está fazendo outra coisa, mas você quer saber investir melhor. Então você não tem acesso a tudo. Então isso gera muita incerteza na pessoa. E quando você está num ambiente de incerteza, você pode ir para dois caminhos. Ou você vai para o caminho de postergar a decisão de investir, ou de se planejar, né? Decisões complexas, então você posterga, que aí é o quê? É o viés do status quo agindo, ou o viés da inércia agindo. Então ele fica assim, o viés da inércia fala, cara, sai daqui não, fica aqui onde você conhece, fica aqui na poupança, fica aqui onde é gostoso, onde é quentinho, porque aqui você não precisa gastar energia para decidir, porque aqui você já sabe como é que é o esquema, você sabe que o teu dinheiro está lá, não vai cair, você não vai perder dinheiro. Então o cérebro fica tentando te proteger. Então você está ali na incerteza, é ação, nunca investi, estou com medo, não sei, vou perder meu dinheiro, ai meu Deus, ferrou. Então, viés da inércia agindo para você ficar parado e ficar no que é familiar para você, tá? E aí também tem uma outra que é a história da simplificação, que eu contei agora, né? Ah, tô na incerteza, então eu simplifico. Fulano falou que é para investir. O influencer tal no Instagram falou que a ação tal tá bombando. Ou falou que eles não falam que, né? Eles falam assim, que investiu na ação tal. Se ele investiu na ação tal, ele tem 3 milhões de seguidores, é porque ele sabe o que ele está fazendo, é assim que a gente vai simplificar. Então é melhor investir na ação, então é melhor investir em bolsa. Então é assim que a gente vai basicamente tomando. Ou a gente paralisa na incerteza, e ao invés da inércia, ou a gente vai e fica sujeito a outros vieses, né? Nessa questão do investimento, aí quando a pessoa finalmente vence a bolha do viés da inércia, né? E fala assim, não, eu vou sair da poupança, eu vou... Aí ele, geralmente, ele pode entrar na tal dos viés. Então, o que acontece, tá? Ele acaba entrando... Qual é a forma mais fácil de você investir? Efeito manada. Você investir onde todo mundo tá. Por quê? Porque a manada ela tem uma importância, porque a gente sobreviveu graças à manada. Quando estava todo mundo correndo para um lado, o sujeito não ia esperar para ver se tinha uma manada de búfalo querendo, ou um tigre querendo comer ali o pessoal. Ele simplesmente ia falar, cara, eu vou correr, depois eu vejo. Então, instintivamente, você tende a ir com a manada, porque a manada é uma forma de proteção, lembra? O cérebro antigo, ele fica tentando te proteger. Então, você ir com a manada é uma forma de você se proteger. Uma coisa boba. Cara, quem nunca usou essa regra de simplificação da manada, da prova social, né, também, dá no Netflix. Cara, você tem duas escolhas. Ou você fica 2 horas no Netflix escolhendo o que você quer ver, ou você escolhe o que tem ali, aquele relevante que mostra em cima, não sei quantos por cento relevante. Ou então ele fala assim, é, os 10 mais assistidos do Brasil. Então, isso é uma forma de você simplificar a decisão. Só que é uma coisa assim, um filme ruim, você pode parar, né, gente? Você pode parar em 10 minutos, 30 minutos, você para, então você vê aquela porcaria, que aí é o efeito do custo recuperável também.
que as pessoas, às vezes, sou dessa, às vezes eu assisti meia hora de filme é ruim, eu falei, agora que eu assisti meia hora, meu amor, eu vou até o fim desse Netflix aqui, que eu não quero saber. Logo isso. Que é a falácia do custo recuperável que haja investimento também. Então, assim, a manada é isso, é mais fácil, é mais gostoso você decidir, você não tem que pensar, vai lá investir onde o influencer está mandando, onde está todo mundo investindo, onde seus amigos estão falando e vai. E aí tem da história da manada, e a manada, ela tem uma simbiose ali com viés de confirmação. Então, assim, o cara vai na manada, então mas depois ele tenta explicar, tá, meu amor? Se você perguntar para ele, ele não vai dizer que ele foi na manada, ele vai explicar. Ele vai explicar tudo nos detalhes, como é que ele tomou a decisão, que ele olhou o relatório do não sei o quê. Mas na grande maioria das vezes ele foi uma heurística, um viés aí que ajudou ele a tomar a decisão. Aí ele vai. Aí depois que ele tomou a decisão, tem várias coisas que vão agir ali. Então vamos falar, por exemplo, de ação. Ou, sei lá, tesouro IPCA, não sei. Que é uma coisa mais volátil também. Ele tomou aquela decisão. E vão agir várias coisas. A primeira é efeito dotação. Então você criou um vínculo com aquilo. Aquilo virou seu. Aquele investimento, para você se desfazer, muita gente tem dificuldade de se desfazer quando, sei lá, comprou uma Magazine Luiza da vida, uma ação super barata. O cara, às vezes, já pegou uma super rentabilidade aí, já pegou um retorno ótimo da ação. Mas ele tem um apego à ação. Então, ele não realiza o lucro. Por quê? Porque ele tem um apego àquela ação. Existe essa história do efeito dotação para a ação também, tá? É a mesma coisa que quando você vai, por exemplo, vender seu apartamento que você morou. Você tem dificuldade de vender. Por quê? Porque você ali não é um preço, meu amor, não é o preço racional do mercado que querem pagar. É o preço que você pintou, que você teve teu filho ali, ou você casou, foi recém-casado, ou você ficou solteira, divorciada, deu graças a Deus e foi morar naquele apartamento incrível. Então, assim, aquele valor, ele vai sendo somado das questões emocionais. Então, você tem muita dificuldade de se desapegar de um imóvel que você morou. Por isso que tem tanta diferença entre o valor que a pessoa quer comprar e o pagar. Sempre tem esse desnível, né? Porque o que quer vender sempre vai botar o valor emocional, nunca racional, no preço. E a mesma coisa acontece com a ação. Então, já tem efeito dotação, então tem o pessoal que fica lá amarrado no negócio. Tem também a história do viés da confirmação, que é depois que você comprou, você só fica ouvindo notícia, informação que confirma que aquilo foi uma boa decisão. Porque você não quer entrar em contato, você não quer entrar em contato com o que é ruim ou o que rejeita, né, as suas crenças. Você quer entrar em contato com o que confirma as suas crenças. Então, eu até fiz isso uma época, eu ficava, gente, eu tô muito insegura, eu vou ficar lendo esses relatórios aqui de ações. Às vezes você faz até de forma deliberada, do tipo, para eu me sentir mais confortável, que eu fiz uma boa escolha. E aí você fica na bolha, consumindo informações que confirmam que aquilo foi uma boa decisão. Isso em tudo, tá, gente? E é por isso que existe fake news, né? Que eu sempre falo. Por que existe fake news? Porque a fake news é o link que a pessoa não lê nada, não vê nem de onde veio, confirmando o que ela acredita. Então ela lê aquilo, ela fala, eu sabia, vai e manda para todo mundo da família para criar aquela algazarra lá, aquele balacobaco se for de política, então melhor ainda, né? Para acabar com o Natal logo. E aí a pessoa fica consumindo todas aquelas informações. Então, assim, tem essa coisa também que a gente tem que ficar atento. Então, uma forma de você tentar sair um pouco da manada é você tentar ver, tentar refletir. Cara, por que eu tô comprando essa ação? Porque o cara falou, tá, ele falou, mas deixa eu ver aqui outras pessoas falando, ou outras opiniões sobre essa ação, ou outras opiniões sobre investir na bolsa nesse momento. Tem gente que está defendendo que hoje em dia está bolha, tem gente defendendo que a taxa de juros está baixa, por isso que houve uma migração das pessoas físicas. Tem os dois lados da moeda. O que você tem que fazer é se expor esses dois lados para tomar uma decisão melhor, que ainda assim vai ser imprevisível, porque, como a gente sabe, não tem como prever o futuro. E não existe bola de cristal. Gente, Bandina até já morreu. Então, assim, você tem que ir tentando se blindar um pouco, mas você nem sempre vai se blindar, porque realmente é muito difícil. Então, tem a história do efeito dotação, a dificuldade de você desapegar de uma coisa que já está ali seu. Você tem a história do viés da confirmação, que é você consumir informação que confirma suas crenças já iniciais, né? Você tem também a falácia do custo irrecuperável, que é quando, por exemplo, o investimento está ruim. Você não. E aí vai entrar a versão da perda, né? Porque eles têm relação. Então, tem a história da versão da perda, né? O ser humano, acho que são um dos piores viés, que assim, a gente sente a perda 2,5 vezes mais do que o ganho. Então, quando você perde, ainda que seja pouco,
aquilo tende a ser um drama na sua vida, porque você sente muito aquilo, sabe? Você sente muito a perda das coisas. Então, quando você está perdendo no investimento, aquilo faz você sofrer muito. Então, faz você tomar decisões precipitadas, como às vezes vender na baixa, que é o que a gente fala, né? Quando é investimento de renda variável. Então, você vende ele num momento ruim, porque você fica querendo se livrar daquilo. Ou também acontece o contrário, para evitar entrar em contato com a dor da perda, né? Você mantém aquele investimento na sua carteira, porque você para fazer, até aquilo voltar ao valor que estava. Isso também é completamente racional, porque ninguém sabe se vai voltar ao valor que estava. Aquilo pode ter, se for uma ação, perdido o fundamento, e você simplesmente vai fazer o quê? Ficar com um investimento ruim quando você poderia. Tá, fiz besteira, não foi uma boa escolha, como no investimento em renda variável, nem sempre você vai fazer boas escolhas, porque, como eu falei, né, o futuro é imprevisível. Você tem como mitigar os riscos, né? Que é você diversificar sua carteira, investir em empresas de setores diferentes, ter um teto de alocação em renda variável, botar um percentual em renda fixa se você for uma pessoa mais avessa ao risco. Então, assim, tem como você mitigar o risco. O risco não vai inexistir em nada, nem em renda fixa. Claro que ele é muito inferior em renda fixa, mas ele sempre vai existir. O importante é você saber sobre o risco, entender o risco e, às vezes, entrar em contato com a dor da perda e falar: não foi uma boa escolha, não foi um bom investimento, eu vou realizar esse prejuízo, eu vou tirar desse investimento, alocar em outra coisa para fazer que tenha mais chances de me dar um retorno melhor do que, às vezes, você segurar aquele investimento e manter ele na sua carteira, porque, às vezes, ele vai sangrar até acabar, ou, às vezes, ele vai demorar tanto para voltar que não vale a pena você esperar esse retorno, né, dele voltar. É o que eu falei, a história de 2008, quando eu comprei as ações da Vale da Petrobras, que eles demoraram, eu deixei lá, jogado lá, e eu lembro que demorou quase 10 anos para voltar o que era. 10 anos. Se eu tivesse tirado aquele dinheiro que sobrou e investido em outras coisas, provavelmente eu teria recuperado esse dinheiro muito mais rápido do que 10 anos. Mas, assim, muito mais rápido. Sem dúvida nenhuma, muito mais rápido. Então, às vezes, aceitar também uma má escolha faz parte do processo do investidor. Ele saber que nem sempre ele vai fazer uma boa escolha, especialmente em renda variável. Então, você vê que a gente acha que é uma coisa super racional, mas tem um monte de coisa que vai agindo que faz com que você tome decisões mais irracionais, como o Homer, né, meu amor? Então, é isso que acontece. Sim. E você acha que agora, né, desde que começou a quarentena para cá, você notou alguma mudança de comportamento entre a maioria dos investidores ou não? Tá bem semelhante? Eu, eu acho que mudou. Assim, tem estudos mostrando, inclusive não no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, que, por exemplo, a história de você ter fechado, porque lá o jogo é lícito, né? Diferente aqui no Brasil que não. Mas lá tem casa de aposta, tem tudo, aqui só tem a loteria, né? E aí lá as pessoas, como elas não estavam conseguindo fazer jogos e ter aquela adrenalina do jogo, elas estavam migrando para a bolsa para ter essa coisa do jogo, porque a bolsa, principalmente no curto prazo, ela é completamente imprevisível. O negócio pode subir, pode descer, pode despencar, tipo março. E aí as pessoas começaram a entrar meio que usando a bolsa para fins recreativos mesmo, assim, quase, né? Para sentir aquela adrenalina, para ter aquela coisa da aposta. Você vê até como a quarentena acaba alterando também, né? O jeito de se comportar. As pessoas acabam migrando para alguma coisa que traga aquela sensação de ganho e de excitação, porque gera ali uma dopamina, uma adrenalina na pessoa, né? Mas o que eu acho, assim, é que como a educação, não sei se foi a quarentena em si, mas pode ter sido também, porque muita gente também acabou perdendo emprego. Muita gente, por exemplo, pegou o pegou, ih, meu Deus, como é a palavra que fala? Pegou o FGTS, mas não é o nome disso, levantou o FGTS. Uma vez uma seguidora me mandou uma mensagem no direct perguntando se ela deveria pegar o dinheiro que ela tinha recebido de indenização em alguma coisa e colocar tudo em bolsa. Mas sim, só de eu fazer essa pergunta eu já fiquei muito apavorada, porque eu falei, gente, muito possivelmente se ela está me perguntando isso é porque ela não tem ideia nenhuma, provavelmente ela não tem nenhum planejamento financeiro, que é uma coisa muito antes de você investir. Ela não tem noção de se ela precisa daquele dinheiro como reserva de emergência. Será que ela calculou quantos meses ela vai ficar se ela não ficar sem dinheiro? Será que ela calculou quantos meses o FGTS vai durar?
E aí isso me preocupa, porque aí a pessoa quer o atalho de ficar rico rápido, que é a história do efeito manada, que é a história do fear of missing out, que é medo de ficar de fora, que é a história de você também tem muita gente aí por aí usando gatilho de urgência nas pessoas, do tipo que é a aversão à perda. Então, o cara vai lançar um projeto, um curso, uma promoção, falando que tem que entrar na bolsa, tem que comprar o relatório tal para comprar a ação tal, que senão vai perder a oportunidade da vida. O que a pessoa acontece isso? É igual promoção de shopping. Você entra ali no espiral da aversão à perda, e como eu falei, a gente sente a perda 2 vezes mais do que o ganho, a gente acaba o quê? Comprando ação, porque senão ela está agora num preço imperdível, ela caiu, eu vou comprar porque ela caiu. Então você não quer perder aquela oportunidade. Essa história de não perder a oportunidade tem a ver com a aversão à perda, né? Porque a gente tem isso tão forte que a gente não consegue. Por isso que a gente compra um monte de blusa cacareco na promoção que não sai para nada, ou que é vagabunda, porque o negócio está R$ 10 e você não pode perder, meu Deus, que é R$ 10. Mas aí a blusa dura, sei lá, usa 2 vezes, nunca mais usa a blusa. Sim. Então tem essa história da aversão à perda. E a história da quarentena, o que acontece na quarentena para mim? Que é uma coisa que as pessoas têm que começar a notar. A gente está num modelo de viver agora de muita restrição. Então a gente está restrição de encontrar as pessoas, restrição de sair, restrição de frequentar os lugares que a gente frequentava, de ter o lazer que a gente costumava ter, de fazer exercício físico, enfim, é muita restrição. E o ser humano, assim, não lida bem com o autocontrole, porque o autocontrole é finito, né? Então não existe uma pessoa que só consegue se restringir. Não existe, assim. Isso é impossível. O que vai acontecer é que quando você está submetido a um processo de autocontrole muito grande, você acaba fazendo o quê? Compras por impulso na internet, entrar na bolsa sem saber nada. Por quê? Porque você já está tão autocontrolado, comprar muito iFood. Porque é aquilo, você acaba, em algum momento, você meio que pisa na jaca mesmo, porque você precisa liberar aquilo, você precisa, assim, jogar aquilo para algum lugar. E como o autocontrole é finito, várias coisas acabam limitando esse autocontrole, como ficar vendo notícia ruim todo dia na televisão. Cara, isso mina o seu autocontrole porque é muito. Você dá uma diminuição da cognição, porque você fica. É muito exaustivo aquela coisa do só notícia ruim, você não pode sair de casa e não sei o quê. Então, é por isso que você cai dentro de uma pizza, de um bolo de chocolate ou tomar uma decisão financeira muito apressada, visão do lucro e ficar rico. Porque tem, então, assim, talvez esse momento da pandemia ele seja ruim para isso, porque ele mina muito o autocontrole que a pessoa às vezes teria de poupar todo mês direitinho. Mas aí ela está aqui vivendo a pandemia, dá umas escorregadas, porque não consegue manter isso muito tempo de ai, não, eu vou ficar certinha, porque ela não está tendo acesso a outras pessoas. A Clevene está falando, né? Querem pular etapas para partir para o prêmio. Exatamente, é isso. E isso tem a ver com descarga de dopamina, né? Então, compras por impulso, você descarga a dopamina. Então, hoje que a gente está nesse mundo de restrição, você tem uma descarga de dopamina ali comprando uma blusinha online, um iFood num restaurante que você gosta, acaba meio que nutrindo o seu ser, né? Porque acaba que a gente fica um pouco sem opção. Então, talvez a pandemia tenha estado ruim por isso. E lembrar também, até não tanto falando de investimento, mas de modo geral, que, gente, existe uma coisa chamada disponibilidade. Então, quanto mais você consumir qualquer coisa, mais você vai considerar que aquilo é mais fácil de ocorrer. Então, se você está no mundo de educação financeira e fica toda hora sendo bombardeado com essa coisa de bolsa é agora, porque a taxa de juros está baixa, e você ficar submetido a esse discurso, só esse discurso, então vai haver uma hora que você vai entrar nesse looping, porque você está tão exposto a essa informação, a esses anúncios, que você acaba meio que acreditando naquilo mesmo. Você acaba tomando uma decisão com base no excesso de informação que você está recebendo. É repetitivo, né? E a mesma história da pandemia. Então, uma coisa que eu sempre penso, assim, na época da Air France, eu não sei você, não sei, assim, você é muito mais nova que eu, mas na queda do avião da Air France, logo depois eu ia fazer uma viagem de Air France. Eu cheguei no aeroporto e eu chorava copiosamente. Eu fiquei até com medo da Astrid estar no aeroporto e me chamar lá para perguntar
se eu estava indo morar em outro país, né? Aquele programa dela do GNT, Chegadas e Partidas, que ela faz a entrevista com o pessoal no aeroporto. Eu falei, gente, se a Astrid aparecer aqui, ela vai perguntar, tu tá fazendo o quê? Eu falei, minha filha, eu vou ali 15 dias e volto, meu amor. Só que eu tô chorando aqui com a Air France, que o negócio caiu, eu tô desesperada desse avião cair. Mas por quê? Cara, a chance da Air France de um avião cair, acho que é um em, sei lá, não sei quantos milhões, eu não me lembro agora. É muito baixo, assim, a chance de um avião cair. Eu acho que é mais fácil ser atingido por um raio do que um avião cair, uma coisa assim. E aí, só que fica o dia inteiro aquilo passando na televisão, né? Então, o que acontece? As pessoas começam a achar que é muito provável que um avião caia, quando não é. E elas começam a tomar decisões com base nessa disponibilidade da informação. Começam a comprar mais seguros, isso é comprovado. E toda vez que um avião cai, as pessoas compram mais seguros. Porque as pessoas sentem que aqui elas estão sujeitas, porque elas estão sujeitas a riscos, e aí você fica mais suscetível a adquirir seguros. Olha que louco. Então, o ser humano, ele é muito mais do comportamento do que a tomada de decisão super racional. A verdade é que a gente toma decisões super irracionais e depois fica tentando justificar elas de forma racional. 95% do tempo é o que acontece. Uhum. E quais existem alternativas e formas da gente amenizar esses vieses, principalmente quando a gente está começando a investir? Tem umas formas, sim. Assim, primeiro, sabendo que eles existem, porque se você não souber, você não vai nem desconfiar, assim, né? Então, acho que saber que eles existem, né? Ler sobre economia comportamental ou finanças comportamentais, que é uma subseção da economia comportamental, saber que sim, você está sendo, na maior parte do tempo, influenciado por questões psicológicas na tomada de decisão financeira. Inclusive, os especialistas, que a maioria sofre do otimismo excessivo e da superconfiança, tá? Eles têm essa ilusão de controle, de que eles conseguem prever o futuro, porque eles conseguem explicar muito bem o passado, mas a verdade é que isso não existe, ninguém consegue prever o futuro. Então, gente, esqueçam gurus da internet, isso não existe. Na verdade, gurus são pessoas comuns que criaram alguma autoridade sobre você e você começa a acreditar naquela pessoa porque ela criou uma autoridade sobre você. Então, para começar, acho que falar isso, tipo, você tem que desconstruir gurus sempre, tá? E a gente tem essa tendência de dar autoridade para quem sabe mais do que a gente, é comum, né? Eu não tô falando que o cara não sabe nada, tô falando só o seguinte, você não pode confiar 100% e delegar uma decisão individual para alguém que você nem conhece, né? Porque também, enfim, a pessoa também está ali no Instagram para ganhar o dinheiro dela, enfim, nada de errado com isso. Mas o primeiro é isso, essa questão da autoridade, a gente tenta desconstruir um pouco isso, tá? Que não existe ser ilusão de controle, ser otimismo excessivo, não existe isso. Então, primeiro isso. E a segunda coisa é, além de você entender o que está acontecendo, é você tentar, quando for uma decisão importante, você tentar tomar uma decisão mais racional, do sentido de tentar refletir mais sobre aquela decisão, talvez fazer listas de prós e contras, entender um pouco melhor, buscar mais informações, ou buscar um mentor que possa te ajudar, que possa te conduzir, um mentor que você possa confiar, uma pessoa qualificada. Mesmo assim, nunca delegue a decisão final sempre vai ser sua, tá? Então, fazer prós e contras, entender mais detalhes daquelas decisões, automatizar algumas decisões para você não, no calor do momento, não tomar decisões irracionais, porque é justamente no calor do momento de euforia ou de medo que a gente toma as decisões mais irracionais, motivadas por efeito manada, aversão à perda, enfim, todos esses vieses. Então, fazer o seu planejamento financeiro, ou, por exemplo, se para você é muito difícil tomar uma decisão todo mês sobre investimento, tome ela uma vez, automatize essa decisão. Então, eu quero investir para aposentadoria. Ah, você decidiu que a sua estratégia é investir em títulos do Tesouro IPCA todo mês? Automatize essa decisão, não tome ela todo mês. Porque muito possivelmente, se você tiver que tomar ela todo mês, quanto eu vou economizar todo mês? Onde eu vou botar? Cara, ou você vai parar e não vai tomar decisão, que é o que acontece na maioria das vezes, ou você vai tomar qualquer decisão, ou esse mês você vai dizer com viés do presente, que é quando a gente, né, dá mais importância ao presente do que ao futuro, você fala, esse mês eu vou usar, não vai fazer diferença para minha aposentadoria, ou esse mês eu usar R$ 500 aqui, gente, não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, o viés do presente, inclusive, eu sempre falo dele, porque ele é um dos que mais age, porque a gente é normal, a gente sempre a gente tem uma dificuldade de avaliar o futuro.
né? E a gente tem uma dificuldade. A gente até entende que a gente quer ter uma aposentadoria, que a gente quer viver melhor, que a gente quer ser magro, saudável, o que seja o que você queira fazer. Mas você quer o quê? Comer o bolo de chocolate, tomar cerveja, você quer comprar a blusinha, você quer. Então, assim, é muito difícil esse duelo entre o viés e o presente, porque o presente sempre vai ganhar. Então, o que você tem que fazer é que no momento da racionalidade que você sentou, talvez automatizar investimentos seja uma boa. Por exemplo, é uma ótima para quem tem essa dificuldade e não quer pensar em tomar essa decisão todo mês. Então, escolhe uma decisão, faz um planejamento e toma a decisão e automatiza. Então, é uma forma de você se liberar do viés todo mês. E também não ficar sujeito ao viés do presente. Porque se você tiver que tomar uma decisão todo mês, em algum mês o presente vai vencer, gente, sobre o futuro. Isso é mais garantido do que qualquer coisa. Assim. Então, desconfie do seu próprio autocontrole, tá? Principalmente autocontrole futuro, porque autocontrole futuro não existe. Não existe mesmo. Você não vai nunca achar que você vai se controlar, você nunca mais vai comer bolo de chocolate pro resto da sua vida. Cara, qual é a chance disso acontecer, meu amor? Essa pessoa odiar chocolate. Então, assim, não adianta você criar coisas na sua cabeça e fazer arranjos mentais de que você vai seguir listas, processos. Cara, não é, porque senão todo mundo seria rico, saudável, sarado, bem-sucedido, porque, né, isso é tão fácil, tá tudo aí escrito, né? Os coaches também falam, não, é só você seguir essa receita de bolo. Por que que não é fácil? Porque a gente é humano, porque a gente é irracional, porque a gente quer comprar a história, quer comer o bolo, a blusinha, tomar cerveja. Então, assim, entenda isso, entenda suas fraquezas, entenda que você é racional e crie um ambiente melhor para o seu eu futuro. E o que, que eu falo disso, né? Eu gosto de falar da comida porque eu acho que fica muito claro para as pessoas. Se você está querendo fazer dieta para ficar sarado e emagrecer, ter leite condensado na dispensa vai te ajudar? Não vai, porque um dia você vai ficar triste, um dia você vai estar meio para baixo, você vai falar, ah, um brigadeirinho hoje. Então, o que você tem que fazer? Não ter a lata de leite condensado. A história do investimento automático é exatamente isso. Se você sabe que em algum momento você vai querer usar aquele dinheiro para outra coisa, porque o que importa é hoje e o amanhã não importa mais, porque, assim, eu sou muito assim, por exemplo, quando uma pessoa próxima de mim morre. Sempre que alguém perto de mim morre, eu posso ser pessoa que eu tô super mindset em dia. Cara, ferrou. Porque aí eu já começo, tá vendo? Não adianta nada, a vida é frágil. Se eu não preparo um ambiente para eu sabendo que eu sou assim, que eu sou suscetível a meio que meter o pé pelas mãos, eu vou sacrificar algum plano futuro para dar conta daquela minha ansiedade do presente, daquela minha vontade de prazer imediato. Então, tenta melhorar o ambiente, né? Então, né, é isso que eu falei, tipo, não tendo coisas de besteira na sua casa, ou tendo um investimento automático, ou se você investe em bolsa, você tendo um stop loss, tipo, a partir dali eu não quero mais ter prejuízo, eu vendo, porque eu não vou ficar tomando a decisão se eu vendo ou não no pânico, porque no pânico você não vai tomar decisão. Vai, né? Você vai se deixar levar. Então, esse cara, eu só tô preocupada com o horário, porque eu fico falando e eu tô sem relógio, tá? Ah, eu tô aqui, tem um cronômetro do Instagram, temos 50 minutos de live já. Ah, então já estamos caminhando para o final. Então tá, É, me avise. Me avise. deixar. Não Na verdade, até amanhã. a última pergunta que eu queria te fazer é que uma objeção, né, uma desculpa muito comum que eu encontro para o pessoal que tem medo de investir, principalmente fora da poupança, é do pessoal mais velho, assim, que já tem mais de 40 anos. Que eles ficam assim, ah, mas não vai dar tempo de eu juntar dinheiro para minha aposentadoria. Você teria alguma dica em relação a isso, para abrir os olhos desse pessoal? Nossa, estou preparando um post para vocês. Da Carol, na terça-feira que vem, acompanhe. Vai ter exatamente isso lá. Porque o nome disso é a falácia dos custos irrecuperáveis. Uhum. Então, a gente se apega a uma decisão passada, tá? E acha que não tem mais jeito de tomar outra decisão. Então, é isso, né? Eu não vou investir mais para aposentadoria ou investir em outra coisa, porque já estou na poupança. Eu não vou pagar meu financiamento antecipadamente, porque eu já paguei 10 anos esse financiamento, agora, Dani, eu vou com ele até o fim. Então, você vai tomando várias decisões, assim, por exemplo, uma que eu até usei para Carol, que é uma coisa que eu acho que pega muitas pessoas, que é a história da carreira. Ah,
Cara, eu me formei como advogada, né, eu sou 15 anos advogada, né? Eu me formei em 2005. Então, eu sou advogada, eu vou abrir um Instagram de finanças, que perda de tempo, eu tenho que focar aqui em ser advogada. Cara, mas eu queria abrir um Instagram de finanças. Então, assim, a gente se apega muito ao tempo, energia que a gente dedicou para uma decisão passada, que era botar na poupança, que era fazer um investimento ruim, que era fazer um financiamento de uma casa. E a gente simplesmente ignora os benefícios futuros daquela decisão, se a gente trocar ela. Então a gente ignora, porque também tem a questão do viés do status quo que eu falei, do viés da inércia. É mais fácil ficar onde é familiar, porque causa menos dor, causa menos atrito cognitivo. A gente se sente mais confortável onde a gente conhece, que é a poupança. O brasileiro, a maioria é poupança, ou no máximo um fundo ali do bancão e tal, que ele já tem relacionamento há muitos anos. Então, o que você tem que fazer, gente, é que toda vez que você for tomar uma nova decisão que contraria uma decisão passada, você não tem que olhar seja até os benefícios daquela decisão, porque pode ser que aquela decisão gerou algum benefício, mas em determinado momento ela parou de gerar benefício. Só que você não tem que morrer com aquela decisão. Enquanto você estiver vivo, você não precisa morrer com aquela decisão. Você tem que chegar, parar e fazer um pró e contra. Do tipo assim, tá, essa decisão gerou isso. Mas e se eu tomar essa nova decisão, o que ela vai me gerar? Você tem que realmente, tipo, entender quais são os benefícios da nova decisão, entrar em contato com isso, não deixar na contabilidade mental, que ela não vai te ajudar também. O seu cérebro não foi feito para fazer contas complexas de quanto vai render o seu investimento se você sair da poupança. E você tem que simular. Então, simula. Então, esfrega na tua cara o resultado, que vai ser muito melhor. Porque você tem que se convencer com dados objetivos e não ficar voando aqui na cabeça, porque isso é só uma crença. É que não é nem crença, assim. A gente fala crença que é uma forma mais fácil de se comunicar. É essa tendência que a gente tem de ficar no familiar, no conhecido, no que gasta menos energia. Eu não quero ser rica mesmo, eu só quero um dinheiro para me dar conforto, amor. Mas você tem que sair desse lugar onde você está, se ele é pior. Não sai disso aí. Toma uma nova decisão, faz prós e contras, coloca no papel, coloca os benefícios futuros, simula, chama alguém para te ajudar. Cara, enquanto houver vida, há esperança. Não tem essa frase? É isso, enquanto houver vida, há esperança para os seus investimentos. Você não precisa morrer com uma coisa ruim. Então, assim, é a história do filme ruim. Se você tá lá assistindo a Netflix, tem 20 minutos de filme, você vai assistir 2 horas de filme sabendo que ele é ruim dos primeiros 20 minutos, não é melhor você parar e escolher outro? É a mesma coisa. Por que você vai ficar mais 30 anos agarrado no investimento ruim quando você pode melhorar, sabe? Mas é isso, é você vencer a resistência da familiaridade para a pessoa. A gente só vence essa resistência, cara, estudando. Não tem muito assim, jeito, sabe? Não tem hack, gente. Não tem hack. É educação. É você protagonizar a sua vida financeira. Você tem que começar a entender que por mais que um mentor, um assessor, um gerente seja bem intencionado, no final do dia, só você sabe o que você quer fazer com o seu dinheiro. Só você sabe quais são os seus objetivos, eles são pessoais e intransferíveis. Então não adianta você delegar. Por que acontece quando a pessoa delega? Ela não se sente segura. Ah, mas toda vez que aquele gerente fala para eu botar, eu acho que ele está querendo me enganar. A verdade é que nem o gerente sabe o que você quer, então ele vai mandar você ficar onde é mais fácil. Ele não está mal intencionado. Ele só fala assim, gente, esse cara não sabe nada, o cara tem um perfil conservador. É melhor ele ficar na poupança e eu nem vou dar, eu até dou razão para ele, porque se a pessoa também não sabe o que ela quer, não é o gerente que tem que assumir esse protagonismo de falar, não, mas vem cá, meu filho, vem cá. Tu vai botar aqui X% em renda variável? Não vai. O que vai acontecer é que o cara vai perder dinheiro em renda variável, vai ter um investimento mal sucedido e ainda vai culpar o gerente. Então, assim, o gerente também fica numa situação que ele não é planejador financeiro, não é mentor financeiro, não é consultor financeiro. Ele é um gerente, gente. Ele está ali para apresentar produtos financeiros do empregador dele, o assessor é a mesma coisa. Então, assim, tem que haver uma consciência de que você tem que migrar e começar a entender, cara, nem que seja o básico. Sabe, o que é renda fixa, o que é renda variável, os produtos básicos. Você não precisa saber o que é opções, mini contratos, operar em dólar. Precisa disso, sabe? Não precisa investir lá fora, até agora tá na moda também. Aí, quer dizer, calma, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E também a pessoa que está guiando tem que entender essa questão da familiaridade e do desconforto. Então, talvez você tornar cada vez mais familiar as outras modalidades de investimento, a pessoa começa a ganhar. Lembra que eu falei da incerteza? Que quando a gente tem incerteza, ou a gente posterga ou a gente simplifica?
Então, assim, o que você tem que fazer é tirar a pessoa da zona de incerteza. A pessoa tem que sair dessa zona de incerteza, e isso só acontece quando ela dedica um tempo maior e vai atrás de melhores informações sobre investimento. Sem isso, realmente, gente, sempre vai ficar ao Deus dará do seu cérebro, que vai fazer o que ele acha melhor para te proteger e nem sempre isso é bom para você. Sim. Bom, Carol, tá acabando o nosso tempo. Se eu pudesse, eu ficaria até o final do dia conversando sobre isso com você. Até porque você trata isso de uma forma muito leve, que eu acho que tem que ser mesmo. É, igual alguém comentou aqui em cima, isso deveria ser mais difundido, concordo. Não é à toa que eu chamei a Carol aqui. Eu sei que a maioria dos meus seguidores nunca tinha ouvido falar disso, então por isso que eu trouxe ela, porque eu acho que ela explica de uma maneira que até criança de 5 anos entende. E eu acho que a gente tem que difundir cada vez mais esse assunto. E, Carol, queria te agradecer mesmo por você ter topado esse convite. Amei esse bate-papo. Foi E ótimo também, obrigada. vai acabar o tempo. Bom, gente, quem for meu seguidor e não conhecer o trabalho da Carol, clica depois aqui, ó, no link dela aqui em cima, no topo da live. Segue ela, que ela sempre tem posts super divertidos falando lá do nosso comportamento, como é que nosso cérebro lida com vários tipos de tomada de decisão. E se você veio do perfil da Carol também, não deixa de me seguir, que eu falo bastante sobre educação financeira e investimentos também. E é isso. Também agradecer a todo mundo que ficou aqui, principalmente a galera que assistiu desde o início. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. Obrigada, gente. Vocês estão saindo mais racionais dessa live. É isso aí. Espero que sim. Um beijo, bom sábado. Você Bom também. feriado. Tchau, tchau. Ah,